Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós. 25 de março de 2023, nesse sábado, dia da Anunciação do Senhor, aqui nos diz: a Igreja sempre cercou de especial devoção os 9 meses transcorridos entre a concepção e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi assim que, a partir da data do nascimento de Cristo, chegou-se àquela da sua concepção. Cálculos medievais afixavam que o mesmo dia 25 de março, a data da criação do mundo e da crucificação, recriação do mundo em Cristo. Mas o mais importante, certamente, é que, pelo sim de Maria, toda a Igreja é inserida no mistério da redenção. E o Evangelho que nós temos no dia de hoje, de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, graça e paz, nós aqui nos encontramos e abrimos o nosso coração para refletir sobre a palavra de Deus e, de modo particular, nesse 25 de março, sobre a Anunciação. Viu? Há um provérbio judaico que diz: o que você não vê com os seus olhos, não testemunha com a sua boca. O que você não vê com seus olhos, não testemunhe com a sua boca. E Quintiliano, que nasceu em 35 e morreu em 96, dizia: a consciência vale por 1000 testemunhas. Por algum motivo, Deus escolheu, num período histórico, mandar o anjo Gabriel a uma jovem comprometida em casamento, a um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dessa jovem era Maria, de uma cidade desconhecida chamada Nazaré. Deus não facilita a nossa fé de modo nenhum, porque ir para Nazaré e fazer o seu filho nascer de alguém dali, uma cidade desconhecida, que não é citada praticamente no Antigo Testamento, não tem tradição nenhuma, e é ali que Deus resolve visitar essa jovenzinha, e o convite: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Deus, por algum motivo, Ele tomou a decisão de nos criar a sua imagem e semelhança. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, nós somos a última obra de Deus, por isso nós somos a obra-prima de Deus. Porque nos tornamos seres vivos, conscientes, capazes de alterar o mundo, capazes de interferir na natureza, capazes de realizar muita coisa que os outros animais não fazem. Os outros animais já nascem programados para viver. Uma abelha, ela não muda a sua teia há milhares de anos, ou não muda o seu modo de viver.
Uma aranha não muda a sua telha. Há milhares de anos a aranha faz a telha sempre do mesmo modo. Ela não inventa, ela não altera, não existe processo de mudança. Nós mudamos constantemente. Nós mudamos constantemente e por isso a gente tem uma consciência e essa consciência vale mais do que 1000 testemunhas, conforme dizia o pensador. E no evangelho de hoje, talvez para destacar, viu? Depois de Maria ficar perturbada, significa sempre aquilo que nós já falamos. Uma saudação que vem de Deus significa Deus está pedindo para tocar em mim. Uma saudação que vem de Deus significa Deus quer interferir na minha vida. E eu preciso saber se eu tenho coragem de permitir isso. Porque ao deixar com que Deus toque em mim, significa alterar a minha vida, alterar a minha história, alterar o meu futuro. Significa eu deixar de ser quem eu sou e passar a viver segundo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige. E o anjo vai dizendo, Maria ficou perturbada, e a resposta do anjo é sempre a mesma, não tenhas medo. Essa é uma temática muito importante, porque Deus nos dá medo. Quando Deus vem ao nosso encontro, a gente sempre tem medo, viu? E sempre Jesus dizia para todos, não tenha medo. E Deus sempre diz, quando quer se aproximar da gente, não tenha medo, sou eu. Sou eu é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então o anjo diz, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Voltamos ao tema da graça, que é pouco falado, mas a graça é esse universo de estar mergulhado no mundo de Deus e permitir que Deus mergulhe no nosso mundo. E por isso nos tornamos seres da graça de Deus, viu? A graça é sempre de graça e é esse universo abençoado que Deus nos permite entrar. Viu? Então Maria encontrou graça em Deus. A graça de Deus está com Maria. E a proposta é, eis que conceberás e darás um filho, a quem porás o nome de Jesus, Deus salva. Viu? A quem porás o nome de Jesus. Colocar o nome em alguém significa colocar uma identidade, colocar uma personalidade, uma missão. E Jesus quer dizer, Deus salva. Por isso você terá um filho, e esse filho você vai colocar o nome dele de Jesus. E o que ele será? E aí vem, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. A grandeza de Jesus não é no mundo do poder, é no mundo da filiação com Deus, é o mundo de Deus. A grandeza de Jesus não está em posse, não está em riqueza, mas está no fato de que Jesus é Filho do Altíssimo. A grandeza de Jesus está no fato de que Deus é o Pai e Ele é o Deus encarnado. E o Senhor Deus lhe dará o seu trono do pai Davi, porque havia uma esperança de que o Messias seria um outro Davi. Davi é o grande rei do Antigo Testamento. Davi era a grande esperança, alguém que com toda a sua fragilidade humana, ele se tornou uma referência, o grande rei do povo de Deus. E por isso o Messias tem que vir de Davi. E recuperar o trono de Davi significa voltar e ter um outro líder do tamanho de Davi que salva o seu povo. Por isso a diferença aqui, pai Davi. E é muito interessante que Davi, toda a sua fragilidade, ele é respeitado pela vida e era a esperança do povo. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e seu reino não terá fim. Então o anjo já está dizendo a missão de Jesus. Será grande, Filho do Altíssimo, ele receberá o trono de Davi, viu, o seu reinado sob a descendência de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, viu, e o seu reinado não terá fim. Maria só faz um questionamento, mas como vai se dar isso se eu não conheço homem algum, se eu não casei, eu não tenho convivência íntima com nenhum homem? Como funcionará isso? E aí vem a resposta, que é a união dela com o Espírito Santo. Por isso que Jesus nasce com as duas identidades, a identidade de Deus, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, e o humano, que é o DNA de Maria. Jesus tem essas duas identidades, essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso, o anjo, o Espírito Santo, que é responsável pela fecundidade de Maria.
Maria é uma virgem fecundada através da obra do Espírito Santo, viu? E o anjo, para confirmar, porque Maria não pede um sinal, o anjo, para confirmar, geralmente nos anúncios a pessoa sempre pede um sinal, o anjo agora antecipa. Diz, ó, e só para você ter certeza, Isabel, tua parenta, aquela idosa, estéril, humilhada, está grávida, é o 3º mês dela. Então, só para você ter certeza. Diante disso, Maria termina com a frase da vida: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Essa frase de Maria é sempre uma frase da grandeza humana, do desafio e ao mesmo tempo muito difícil. Ter a coragem de dizer: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, é sempre aquela dimensão, abrir mão da minha vontade, abrir mão da minha liberdade, para que eu esteja totalmente nas mãos de Deus. Hoje nós celebramos a Anunciação. Deus anuncia a chegada do seu Filho na nossa realidade, na nossa história, no nosso meio. E cabe a cada um de nós aproveitar a oportunidade de que, com a presença dele no nosso meio, com o desejo que a gente tem de nos aderir a ele, para que a vida não seja vazia, a gente consiga fazer nossa experiência de encontro com o ressuscitado. E ao nos encontrar com o ressuscitado, a gente descobre por que estamos aqui e para onde nós iremos, movidos pela fé e pela oração. Um abraço e até mais.